Uma multidão de jovens e adultos caminhando diariamente rumo ao trabalho, ao curso, à faculdade. Todos carregam um sonho no peito: alcançar uma vida melhor, dar orgulho para os pais, provar para o mundo e para si mesmos que o esforço compensa. Desde pequenos, ouvimos que a chave para prosperar está nos estudos. Vai estudar, menino. Quem estuda, vence na vida, diziam nossos pais, professores, vizinhos, a televisão. A sociedade inteira repete esse mantra como se fosse uma verdade absoluta. E não é difícil acreditar. Afinal, olhe para o lado. Quantos profissionais qualificados, inteligentes, com diplomas e certificados, estão na luta diária para pagar as contas, parcelar o básico, fazer o salário durar até o final do mês? Quantos já se frustraram ao perceber que, apesar de anos dedicados à escola, à universidade, ao aprimoramento, continuam enfrentando os mesmos problemas financeiros de quem nunca estudou? Essa cena se repete em todos os cantos do Brasil e do mundo. Gente que fez tudo certo e, mesmo assim, envelhece sem patrimônio, sem estabilidade, sem tranquilidade, dependendo da aposentadoria do governo ou da boa vontade dos filhos para não passar necessidade na velhice. Napoleon Hill, o maior estudioso do sucesso financeiro da história, já dizia há quase 100 anos: a maioria morre pobre, não por falta de esforço, nem por falta de estudo, mas porque não entende as leis invisíveis que governam o dinheiro. Pense e enriqueça não virou clássico por acaso. É um livro que quebra paradigmas e entrega a verdade nua e crua. Conhecimento acadêmico sozinho não traz riqueza, assim como força de vontade sozinha não constrói fortuna. O que falta então? O que ninguém te contou é que a escola ensina o que já está ultrapassado. A sala de aula prepara para um mundo que não existe mais. O sistema educacional molda você para ser empregado, para seguir ordens, para pensar pequeno, para competir por migalhas em vez de criar oportunidades. O mais trágico é perceber, depois de tanto tempo investido, que o sucesso financeiro depende muito mais de mentalidade, visão de futuro, fé inabalável, ação ousada e da capacidade de transformar fracassos em aprendizado, do que de notas altas ou títulos pomposos. Por isso, este vídeo é um convite para você quebrar esse ciclo. Chega de acreditar em promessas vazias. Hill estudou a fundo o comportamento de pessoas comuns e de milionários autodidatas e revelou os erros invisíveis que condenam a maioria a uma vida limitada, mesmo que passem a vida estudando. Está preparado para ouvir verdades que poucos têm coragem de dizer? Prepare-se para ver como você pode mudar de rota ainda hoje, começando a pensar e agir como a minoria que prospera, enquanto a maioria repete as mesmas desculpas. Inscreva-se agora, porque o que você vai descobrir aqui pode ser o divisor de águas entre uma vida de limitações e uma trajetória de abundância verdadeira. Escreva nos comentários: você já sentiu que todo o seu esforço e estudo não renderam o resultado esperado? Compartilhe sua experiência, ela pode abrir os olhos de muita gente que ainda está presa na ilusão do basta estudar. Agora, respire fundo, ajuste a postura e mergulhe comigo no universo da mente milionária, segundo Napoleon Hill. Napoleon Hill inicia sua jornada, mostrando que o primeiro grande equívoco é acreditar que o sucesso depende exclusivamente de estudar e trabalhar duro. Ele cita exemplos de pessoas brilhantes, com inteligência acima da média, que morrem sem deixar nada além de dívidas e frustrações. O que essas pessoas não percebem é que o sistema educacional tradicional foi desenhado para formar funcionários, não criadores de riqueza. Desde o início, o currículo é engessado, ensina a repetir, a obedecer, a memorizar, mas não ensina a criar, a vender, a arriscar, não ensina a empreender.
Quantos cursos você já viu sobre mentalidade financeira, controle emocional, técnicas de vendas, networking, liderança, negociação ou autoconhecimento profundo nas escolas? Quase nenhum. A sala de aula está voltada para conteúdos técnicos, fórmulas matemáticas, datas históricas, normas gramaticais. Tudo isso é útil, mas não basta para quem deseja construir riqueza. Hill diz claramente: o mundo não paga pelo quanto você sabe, mas pelo quanto você consegue aplicar de forma criativa, estratégica e corajosa. A maioria das pessoas gasta anos acumulando informação sem nunca aprender a transformar conhecimento em resultado. O medo de errar paralisa. A vergonha de tentar diferente trava. A obsessão pelo diploma substitui o foco no lucro. E assim, o tempo passa. A rotina vira prisão. Trabalho, casa, boletos, medo do desemprego, sonhos adiados, desculpas, justificando o comodismo. É aí que a diferença começa. Hill revela que os verdadeiros ricos têm uma obsessão por aprender, mas um compromisso maior ainda em agir, testar, se expor, arriscar, perder, recomeçar e nunca parar de buscar oportunidades onde a maioria vê problemas. Eles buscam mentores, aprendem fora da escola, modelam quem já chegou onde querem chegar, usam a criatividade para inovar e desafiar o status quo. Enquanto a maioria estuda para passar na prova e ser aprovada pelo sistema, a minoria aprende para vencer na vida real. Quantos profissionais brilhantes você conhece que estão desempregados ou subaproveitados? Quantos gênios se perdem por não saber vender suas ideias, por não acreditar no próprio potencial ou por esperar demais que o reconhecimento venha de fora? O sistema foi feito para manter você em linha, mas a verdadeira prosperidade exige coragem para sair do rebanho. Por trás desse padrão existe uma crença coletiva. Quem enriquece é quem tem sorte, ou quem nasceu em berço de ouro, ou quem é superdotado. Hill desmonta esse mito. A fortuna está disponível para todos, mas apenas quem entende as leis mentais e espirituais do dinheiro consegue acessar. Se você não mudar a sua mentalidade, não adianta fazer 1000 cursos, pós-graduação, MBA, doutorado. O dinheiro foge de quem pensa pequeno, de quem duvida de si, de quem vive para agradar os outros. Só prospera quem transforma fracassos em aprendizado. Quem insiste quando tudo dá errado, quem tem clareza absoluta de onde quer chegar e age todos os dias, com disciplina e paixão. Reflita, em que momento você deixou de sonhar grande para se contentar com pouco? Quem colocou na sua cabeça que você nasceu para sobreviver e não para prosperar? Qual o preço de passar a vida inteira estudando, mas nunca experimentar a sensação de construir algo seu, de ser recompensado pelo seu próprio talento, de sentir orgulho por mudar a própria história? Agora comente. Você já percebeu que só estudar não basta? Já sentiu que falta algo além do diploma para transformar sua realidade financeira? Sua resposta pode abrir caminho para muita gente acordar e agir diferente. Desde cedo, a maioria é ensinada a temer o fracasso, a valorizar a estabilidade, a evitar riscos a todo custo. A cultura do concurso público, do emprego fixo, da carteira assinada, virou obsessão nacional. Poucos percebem que, ao perseguir segurança acima de tudo, abrem mão do crescimento. Hill diz: quem busca segurança acima de tudo, acaba preso à insegurança para sempre. O medo de sair da zona de conforto é o maior inimigo da riqueza. Os mais bem-sucedidos aprenderam a usar o medo como combustível, não como freio. A maioria nunca é incentivada a empreender, a inovar, a criar algo próprio.
O empreendedorismo ainda é visto como aventura arriscada, coisa para maluco ou para quem não conseguiu se encaixar no sistema. Mas observe, todos os grandes patrimônios surgiram da coragem de desafiar o padrão. Hill mostra que para enriquecer de verdade é preciso sonhar alto, aceitar a possibilidade de errar, aprender com cada tropeço e continuar caminhando. Quem só segue o caminho seguro está fadado a viver sempre à sombra do próprio potencial. Além disso, Hill revela um fator ainda mais silencioso. O ambiente em que você cresce molda seu destino financeiro. Se a família, os amigos e os colegas têm mentalidade limitada, se acreditam que riqueza é para poucos, que dinheiro é sujo, que sucesso é coisa de gente gananciosa, você acaba absorvendo essas crenças sem perceber. E assim, mesmo estudando muito, o subconsciente sabota qualquer tentativa de sair da média. Por isso, é fundamental buscar novos círculos, conviver com quem pensa grande, ouvir histórias de superação, alimentar a mente com exemplos de abundância. A mentalidade de escassez faz com que a pessoa aceite empregos medíocres, salários baixos, condições ruins, apenas para não se arriscar. O ciclo se repete. Trabalha-se duro, gasta-se tudo, endivida-se para manter aparências, não investe, não poupa, não empreende. O tempo passa, as oportunidades evaporam. Quando percebe, já se foi metade da vida. O arrependimento aparece tarde demais. Outro ponto crucial é que a maioria nunca aprende a administrar dinheiro. Hill enfatiza: educação financeira é tão importante quanto qualquer diploma, mas quase ninguém recebe isso em casa ou na escola. As pessoas gastam mais do que ganham, não controlam despesas, não sabem investir, vivem à mercê dos bancos, pagam juros, entram em dívidas intermináveis. A riqueza foge de quem não tem controle sobre o próprio dinheiro. Enquanto isso, a minoria que prospera faz exatamente o contrário. Estuda sobre finanças, aprende a investir, poupa, cria múltiplas fontes de renda, vive abaixo do padrão, reinveste no próprio crescimento, busca renda passiva, compra ativos em vez de passivos. A diferença entre os que enriquecem e os que apenas sobrevivem está menos no QI e mais na inteligência emocional e financeira. Hill ainda fala sobre a importância da fé inabalável. Só vence quem acredita de verdade que nasceu para prosperar. Não basta desejar, tem que acreditar, visualizar, agir como se o objetivo já fosse realidade. A mente é a força criadora, o coração é o combustível, a ação é a ponte entre sonho e conquista. A maioria desiste no primeiro obstáculo, a minoria insiste até vencer. Neste ponto, pare e reflita. Você está vivendo para agradar quem? Suas decisões financeiras refletem seus valores ou apenas o medo do julgamento alheio? Você realmente acredita que pode ser rico ou repete no fundo da mente que isso não é para mim? O seu sucesso começa no pensamento, passa pela palavra e se concretiza na ação diária. Deixe aqui nos comentários. Qual foi a maior crença limitante que você teve que superar para buscar a prosperidade? Isso pode libertar muita gente da mesma prisão invisível. A rotina diária da maioria se resume a sobreviver. Acorda cedo, pega transporte lotado, enfrenta trânsito, trabalha para realizar sonhos dos outros, volta para casa esgotado. Liga a TV para fugir da realidade, dorme com a sensação de que a vida está passando rápido demais. O tempo voa, as contas não param de chegar. O salário não acompanha o custo de vida. O desânimo vira regra. O estresse consome a saúde. Tudo isso porque se esquece do essencial. Ninguém enriquece apenas cumprindo tarefas automáticas. Hill mostra que o grande diferencial está em assumir responsabilidade total pelo próprio destino. A maioria terceiriza a culpa. O governo não ajuda. A crise não deixa. O patrão não valoriza. A concorrência é desleal.
Essa mentalidade de vítima afasta toda a possibilidade de mudança. O primeiro passo para enriquecer é assumir que, a partir de agora, você é o único responsável pelo próprio resultado. Não importa onde nasceu, que tipo de família teve, quantas oportunidades perdeu, o que determina seu futuro é o que você faz com o que tem hoje. O autoconhecimento é fundamental. Quem não sabe quais são seus talentos, paixões, pontos fortes e fracos, dificilmente consegue criar valor único no mercado. Hill aconselha: faça uma análise honesta de si mesmo, descubra o que te faz vibrar, onde você se destaca, qual problema do mundo você pode resolver melhor que ninguém. A riqueza é o resultado de servir muitas pessoas, com excelência, paixão e propósito. A maioria se contenta com pouco, vive esperando uma oportunidade mágica, uma promoção, um aumento, uma indicação. A minoria cria as próprias oportunidades, investe em cursos práticos, busca mentores, aprende habilidades que têm demanda, se oferece para ajudar, faz networking inteligente, multiplica contatos, assume riscos calculados, busca aprender todo dia. Não espera o cenário ideal. Faz o melhor com o que tem, onde está, com quem está. Hill fala também da importância do mastermind. Ninguém enriquece sozinho. Junte-se a pessoas que querem crescer, que acreditam nos mesmos valores, que puxam você para cima. Fuja dos vampiros de energia, dos críticos de sofá, dos pessimistas de plantão. O ambiente molda o destino. Mude seu círculo, mude sua vida. Além disso, quem prospera tem uma relação diferente com o dinheiro. Vê o dinheiro como energia de troca, como fruto do valor gerado, como meio de servir mais pessoas. Não idolatra, não teme, não rejeita. Usa o dinheiro como instrumento de liberdade, multiplicação, realização de sonhos. Enquanto a maioria associa dinheiro a problemas, culpa, pecado, arrogância, a minoria enxerga como bênção, resultado de fé, inteligência, criatividade e merecimento. Comente: qual foi a maior virada de chave que você já teve ao mudar seu círculo de convivência ou sua relação com o dinheiro? Divida sua história. Ela pode ser a inspiração que faltava para alguém. A maioria das pessoas vive escrava do curto prazo, das contas que vencem amanhã, do medo de perder o pouco que tem. Hill escancarou: quem pensa pequeno vive sempre à beira do abismo financeiro, nunca respira aliviado, pois está constantemente apagando incêndios. Só muda de vida quem adota o pensamento de longo prazo, quem planta sementes e tem paciência para colher, quem constrói patrimônio aos poucos, com disciplina, sem se iludir com atalhos ou soluções milagrosas. O pobre emocionalmente não investe, porque só vê a escassez do presente. O rico mentalmente investe mesmo com pouco, porque visualiza o futuro com fé, disciplina e método. Hill ensina que prosperidade não nasce do acaso, mas da combinação de propósito definido, plano de ação claro e a obsessão positiva de seguir em frente mesmo quando tudo parece impossível. Enquanto a maioria se contenta com salário fixo, 13º, férias parceladas, a minoria busca criar ativos, gerar renda residual, multiplicar ganhos. E isso começa com pequenas escolhas diárias. Economizar um pouco, estudar investimentos, abrir um negócio paralelo, desenvolver habilidades que podem ser vendidas fora do expediente, criar canais de renda que não dependem apenas do próprio tempo. A escola tradicional nunca ensinou ninguém a empreender. O medo do fracasso é plantado cedo. Quando alguém tenta abrir um negócio, as pessoas logo avisam: cuidado, pode dar errado. Você vai perder tudo. É melhor ter estabilidade. Esse terrorismo psicológico cria gerações de medrosos, de sobreviventes, de pessoas que só fazem o que é garantido, mesmo sabendo que o garantido é viver no limite. Napoleon Hill observou:
O erro não está em tentar e falhar, o erro está em nunca tentar. O fracasso é o maior mestre. Todo rico tem uma coleção de quedas, prejuízos, humilhações, aprendizados duros. Só não aprende quem desiste cedo. Outro ponto ignorado é o poder da autorresponsabilidade. A maioria prefere terceirizar a culpa. Se eu tivesse nascido em família rica, se o Brasil fosse outro país, se eu tivesse uma chance. Esse discurso de vítima enfraquece, tira poder, aprisiona a mente na impotência. Hill diz: ninguém está condenado a ser pobre, a não ser que escolha isso, mesmo inconscientemente. Toda decisão, toda omissão, todo medo não enfrentado molda o destino. Quem quer mudar de vida precisa assumir, sem desculpas, a responsabilidade por cada resultado. É aqui que entra o ingrediente que falta em 99% das histórias de fracasso: a fé. Não fé religiosa, mas fé como força interna, como certeza inabalável de que é possível ir além. Hill cita a fé como a principal alavanca da transformação. Quem não acredita, nem começa. Quem duvida já perdeu antes de tentar. A fé é cultivada por meio da repetição de ideias positivas, de afirmações, de visualizações, de convivência com vencedores, de alimentar a mente todos os dias com exemplos de sucesso, frases poderosas, leituras inspiradoras, orações de gratidão. Sem fé, qualquer obstáculo vira tempestade. Com fé, qualquer tempestade vira degrau. A maioria ainda vive na lógica do um dia, quem sabe, adiando a ação para quando tudo estiver perfeito. Mas a verdade é que o momento certo nunca chega. Os ricos agem com coragem, mesmo sentindo medo, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sendo criticados. Sabem que o segredo está no movimento, não na espera. Ação supera a dúvida, repete Hill. O universo recompensa quem faz, não quem só sonha. Se você já sentiu vergonha de tentar algo diferente, se já foi chamado de louco por sonhar alto, se já foi criticado por querer mais do que a média, saiba. Isso é sinal de que está no caminho certo. Só quem incomoda a mediocridade é alvo das críticas dos medíocres. Continue, insista, ajuste a rota, aprenda rápido, mas nunca pare por causa da opinião alheia. Outra diferença brutal entre quem morre pobre e quem constrói riqueza é a capacidade de se adaptar. Hill percebeu que o mundo muda rápido e quem não se atualiza fica para trás. A maioria tem resistência à tecnologia, despreza novas oportunidades, não aprende sobre marketing, não entende o valor de construir marca pessoal, não investe em imagem, não usa as redes sociais para crescer. Prefere reclamar do avanço dos outros do que aprender o que está dando certo no mercado. Já os vencedores estão sempre testando, experimentando, buscando novas fontes de informação, conectando-se a gente inovadora, aprendendo habilidades que ninguém pode tirar deles. O mundo paga caro por especialistas em resolver problemas. Quem se torna referência em algo, mesmo começando pequeno, acaba atraindo oportunidades que a escola jamais mostraria. Hill sempre ensinou: especialize-se em algo útil, torne-se indispensável em sua área e o dinheiro virá. Mas nunca pare de aprender, pois a obsolescência é fatal. Agora olhe para a sua vida. Quais habilidades você desenvolveu nos últimos anos? O que você pode fazer hoje para ser mais valioso no mercado? O que ainda está adiando por medo de errar? Sua riqueza depende do próximo passo corajoso que você decidir dar, mesmo que pareça pequeno. Se esse conteúdo está abrindo sua mente, escreva nos comentários. Qual mudança você vai implementar a partir de agora? Sua atitude pode ser o estalo para outra pessoa tomar a mesma decisão. Outro grande segredo revelado por Hill é a importância de ter um propósito ardente. A maioria vive no piloto automático, sem saber para onde está indo, cumprindo rotinas para sobreviver, não para crescer. Quem não tem um porquê forte, sucumbe à pressão do mundo, aceita migalhas, se contenta com pouco.
Os ricos, ao contrário, são movidos por uma visão clara, querem deixar legado, querem transformar a própria família, querem provar a si mesmos que são capazes de ir além do destino programado. Eles alimentam todos os dias essa chama, visualizam o futuro, planejam, mentalizam, agem. O propósito verdadeiro é o antídoto contra o desânimo. Em dias ruins, é ele que faz você levantar e continuar. Em momentos de derrota, é ele que te dá a força para tentar de novo. Sem propósito, o dinheiro não faz sentido. Com propósito, até o impossível parece perto. Hill conta histórias de pessoas que saíram do nada, enfrentaram pobreza, rejeição, doença, tragédia, mas venceram porque tinham uma razão inegociável para lutar. Pergunte a si mesmo: para que você quer enriquecer? O que vai fazer diferente quando conquistar sua liberdade financeira? Quem você vai ajudar? Qual dor do mundo você deseja aliviar? O dinheiro precisa de direção, ou vira veneno. Outro erro fatal é não saber vender. A maioria tem vergonha de oferecer, de pedir, de negociar. Hill diz: quem não sabe vender vive refém dos que vendem. Vender é servir, é resolver problemas, é entregar valor. Não importa sua profissão, todo rico é um excelente vendedor, de ideias, de produtos, de si mesmo. Aprenda a comunicar sua proposta, a mostrar o que te diferencia, a encantar clientes, a multiplicar oportunidades pelo boca a boca. A preguiça intelectual é outro veneno. Muita gente se acomoda com o básico, acha que já sabe o suficiente. Mas o mundo de hoje valoriza quem aprende rápido, quem se atualiza, quem lê, quem busca informação de qualidade, quem faz cursos, quem investe tempo em crescer. O diploma pode até abrir portas, mas só a disposição de evoluir garante que você vai atravessar de verdade. Hill revela ainda que muitos morrem pobres por não entender o ciclo da riqueza: ganhar, guardar, investir, multiplicar. A maioria só sabe ganhar e gastar, vive presa ao consumismo, busca aprovação pelo que compra, ostenta para impressionar quem não se importa. O rico aprende a guardar parte do que ganha, investe antes de gastar, cria fontes automáticas de renda, pensa em longo prazo. Enquanto o pobre troca tempo por dinheiro, o rico troca ideias por ativos, monta negócios, investe em imóveis, ações, franquias, marcas, propriedades intelectuais, direitos autorais e assim conquista a liberdade. O medo do julgamento paralisa milhões. Gente brilhante deixa de agir porque teme ser criticada, ridicularizada, excluída. Hill foi atacado, chamado de sonhador, charlatão, maluco, mas nunca desistiu. Sabia que estava plantando sementes que só os corajosos colheriam. Hoje, seus ensinamentos mudaram milhões de vidas. O mundo pertence a quem se arrisca. Não tenha medo do olhar dos outros, pois eles não pagarão suas contas. Viva para agradar sua consciência e seu propósito, não o padrão da multidão. Chegando ao final, Hill faz um alerta. A riqueza não é só dinheiro, é liberdade, é paz, é realização. Muitos pobres financeiramente são ricos de caráter, de família, de saúde. Mas se você tem um chamado para prosperar materialmente, não ignore esse desejo. Ele é um convite para crescer, multiplicar, ajudar mais pessoas, criar impacto, expandir a obra de Deus na terra. Por isso, decida hoje quebrar o ciclo. Faça diferente da maioria. Estude, mas aplique. Busque diploma, mas invista em você. Fuja do medo, abrace o desafio, erre rápido, aprenda mais rápido ainda, cerque-se de vencedores e nunca, nunca desista antes do milagre. Se esse roteiro te tocou, comenta aqui, qual ensinamento do Hill você vai aplicar ainda hoje? Marque alguém que precisa ouvir isso. Compartilhe com quem merece prosperar. Talvez você ainda duvide. Será que tudo isso funciona mesmo? Napoleon Hill deixou um mapa exato para quem quer enriquecer de verdade. Não é fórmula mágica, é disciplina mental, é coragem, é decisão.
Ele ensina que o pensamento cria realidade. Tudo o que hoje existe foi antes uma ideia. A maioria nunca realiza porque abandona a ideia antes dela virar plano. Abandona o plano antes de agir, desiste na primeira crítica, desacredita antes de ver resultado. A minoria insiste, ajusta, recomeça 1000 vezes até virar referência. O segredo é transformar conhecimento em ação diária. Não espere estar pronto para começar. O processo de ação aperfeiçoa o resultado. O dinheiro flui para quem soluciona problemas, para quem multiplica valor, para quem serve com excelência. Não se trata de buscar atalhos, mas de assumir o controle da própria vida. Hill fala também sobre o poder da palavra. Tudo o que você afirma com fé, sentimento e repetição se torna realidade. Mude seu discurso, pare de repetir tragédias, comece a profetizar vitória. Sua boca é semente. Quem fala derrota, colhe derrota. Quem fala riqueza, abre portais invisíveis para a abundância chegar. Outra regra de ouro. Escreva seus objetivos, leia todo dia, visualize cada meta como já realizada. Mentalize sua casa própria, seu carro dos sonhos, sua conta bancária saudável, sua família em paz, sua viagem, sua liberdade. O universo responde à vibração clara e determinada. Não peça pequeno, não sonhe limitado, não aceite viver aquém do que Deus sonhou para você. E lembre-se, a maior riqueza é ser exemplo para os seus. Quando você prospera, mostra para seus filhos, amigos e família que é possível mudar o destino. Que estudar é importante, mas é só o começo. Que diploma é legal, mas mentalidade, coragem e fé são inegociáveis. Que ninguém precisa aceitar o destino imposto, que a mudança começa de dentro para fora. Chegando ao fim desse roteiro, quero deixar uma pergunta para você comentar agora. Qual será o primeiro passo prático que você vai dar após este vídeo? Escreva e assuma o compromisso publicamente. Inspire outros. Entre na energia da decisão. Se inscreva agora, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com quem ainda acha que só estudar basta. Curta, comente, compartilhe sua experiência. Que esse conteúdo seja um divisor de águas na sua história. Lembre, a maioria morre pobre porque repete padrões antigos, mas você está aqui para romper o ciclo, reescrever sua trajetória, prosperar e inspirar uma nova geração a conquistar o que sempre mereceu. Napoleon Hill provou: o impossível só existe até alguém ousar tentar. Seja você esse alguém.